Fala minha galera, minha rapaziada do Clube da Resenha. E hoje nós estamos aqui no estádio Cazuza Ribeiro, trazendo o nosso presidente do Balsa Futebol Clube, o Cláudio Roberto, uma figura bastante conhecida no futebol balsense, não só pelo trabalho que ele vem fazendo no time do Balsa Futebol Clube, como toda a trajetória dele no futebol balsense, da categoria de base até no profissional, né? Cláudio, muito obrigado por ter aceito essa participação aqui no podcast do Clube da Resenha, certo? Primeiramente, eu queria perguntar para ti, qual que é o balanço que você faz dessa participação do Balsa Futebol Clube na segunda divisão do Campeonato Maranhense? Olha, Daniel, primeiro é uma satisfação imensa, né? Estar fazendo parte mais uma vez do Clube da Resenha. É sempre bom, né? Estar aqui. Obrigado. E a gente faz um balanço, vamos dizer assim, positivo, né? Porque por pouco tempo nós tivemos para trabalhar. Às vezes as pessoas podem perguntar, é falta de planejamento? Não foi falta de planejamento, não. Logo porque as coisas aconteceram. E se não tivesse acontecido, lógico que era falta de planejamento, mas não, tivemos planejamento. Infelizmente o que demorou foi o tempo de saída, né, recursos que demora. Às vezes tu sabe que Balsa está muito tempo sem ser profissional. E nem sempre o patrocinador chega de cara, né? A gente sabe que não tem que ter paciência. Mas assim, eu avalio como positivo, né, a nossa participação. Né, nós trouxemos a magia, mais uma vez, do futebol profissional no estádio Cazuza Ribeiro, né, as pessoas acompanhando onde o Balsa foi, e fizemos um time, né, razoável, né, de acordo com a nossa folha de pagamento, né, com a nossa folha salarial, até um time bom, né, porque nós pegamos um grupo, né, que foi o grupo da Morte, onde nós temos o ITZ, que o ITZ é a base do Imperatriz, né, que disputou a Série D, né? Disputou a Série B. Série D foi vice-campeão, né, do Maranhense, então assim, o time só mudou a camisa, mas o elenco praticamente era praticamente o mesmo, né, o mesmo trabalho, os mesmos treinadores, já havia um bom tempo de trabalho, e a cidade abraça também, né, abraça a equipe, né, não em termos de torcedor, mas em termos de patrocinador, em termos de poder público. E o Cordino, né, a gente sabe que o Cordino é uma potência, o Cordino é sempre forte, já teve na Copa do Brasil, um time que montou o elenco muito antes da gente, né? Vamos dizer que a folha salarial do Cordino praticamente o triplo do nosso, né? A gente não pode negar isso, porque a prefeitura apoia 100%, né? Não estou dizendo que a nossa prefeitura apoia, mas assim, lógico que a prefeitura vai apoiar gradativamente, de acordo com o trabalho, e eu creio que para esse ano foi bom, né? Foi bom. Né? Você viu que os jogos foram todos jogos truncados, foi jogo de 1-1, foi jogo de 1-0, 2-1, né? Ali no final da cantada nós pegamos um gol, né? Mas o time mostrou realmente, montamos um elenco bom. Infelizmente não tivemos tempo de, às vezes, o treinador ver, rapaz, aquele jogador meio de campo não está precisando, vamos dar tempo de procurar, porque nós fomos ajustando o time, né? O professor Ferro Maria Júnior foi ajustando o time de acordo com a competição, ou seja, fomos trocando as peças do motor com o carro ligado, então não tivemos muito tempo para fazer o trabalho, mas em relação a planejamento, nós tivemos planejando desde o início do ano, né, trabalhando, procurando algumas peças, como é que a gente poderia fazer, mas tu sabe que tudo é baseado em recurso financeiro e recursos. Mas eu creio que foi um pontapé inicial muito bom para a gente, né, eu creio que para a cidade de Balsa também, e eu espero que o ano que vem a gente possa começar o trabalho bem mais cedo. Eu creio que a gente também pode uma coisa que a gente pensa muito, de que até o próprio atleta balsense, ele se cuide mais também, se prepare mais, pensa, ó, daqui a pouco vai ter um time profissional, quem sabe eu vou estar lá dentro, vou estar lá no meio, né? Só que assim, o atleta tem que pensar como profissional, o atleta não pode pensar como um amador, como um peladeiro, acho que ele tem que pensar como profissional, porque não só aqui, um exemplo agora, você até está falando mais, né? Mas o exemplo agora terminou a competição e já tem treinador procurando outros times que se classificaram, procurando jogador do Balsa, jogador que jogou no Balsa. É uma vitrine, deixa de ser uma vitrine. Lógico, uma vitrine. Então assim, você viu que foi alguns jogadores, e assim, lógico que a maioria dos jogadores que estavam aqui é jogadores já rodados, jogadores que já tiveram times grandes, e a gente sabe que é difícil, mas foi um bom trabalho, eu considero um bom trabalho. A comissão técnica que nós montamos, eu creio que foi uma das maiores comissões técnicas que nós montamos, o trabalho que foi feito foi muito bom, e eu agradeço demais e parabenizo o trabalho que foi feito pela comissão técnica.
Cláudio, tem um contexto geral, né, daquilo que aconteceu, né, desde o planejamento até a execução, né, e a finalização. Qual foi a maior dificuldade que você, como presidente, teve, tanto na formação do elenco quanto na obtenção de patrocínio? Você teve só patrocínio de recurso privado, ou só público, ou teve só público? Como é que ficou? E qual foi a dificuldade que você teve para isso, cara? Montagem do elenco e ir atrás de recursos? Olha, Daniel, quando a gente monta um projeto desse, a gente sempre pensa que o patrocinador vai entrar, né? Inclusive teve um amigo meu que me procurou depois, agora essa semana, que esperou a gente ir para a gente procurar ele e não fomos. Só que assim, como foi toda a correria, não sei se você percebeu que eu estava praticamente só, né? Praticamente só. E assim, lógico, as pessoas que estavam ajudando têm seus afazeres, têm suas empresas, têm suas profissões. Assim, eu abdiquei do meu trabalho, até dentro do projeto que a gente tem, para cuidar disso aí durante esses 2 meses. E a gente às vezes toma tanto o nosso tempo com aquilo ali que a gente perde também um tempo de correr atrás de outras situações. Teve uma semana que eu passei a semana toda pagando boleto, pagando taxa de jogador, porque vai aquilo ali não deu certo, eu não fui atrás. Tem um parceiro nosso, o Igor, lá de São Luís, que está sendo nosso agente, e aí ele passou a semana todinha da viagem correndo atrás dessa questão de colocar o jogador no BI. Então, uma semana, então assim, uma semana que você passa a semana todinha correndo atrás e você não tem tempo para nada. Assim, você não tem recurso para você colocar uma equipe de marketing, porque tudo é pago. Você não vai achar que o cara vem aqui para ajudar e ele não quer ser pago. Às vezes vê o montante, a pessoa está ajudando para aquilo ali, o cara acha que aquilo ali é mundaréu de dinheiro, só que assim, tudo é pago. Tudo você tem que pagar, você tem que pagar o pessoal que está ajudando, você tem que pagar o jogador, todo dia você tem a despesa de jogo, você tem todo dia a despesa de treino. Então assim, é um gasto muito grande, que você não souber administrar aquilo ali, quando no final das contas você fica por aqui. Então assim, a gente tem que ter o máximo de cuidado, foi o que nós tivemos, para que no final das contas as contas fechassem, né, terminar o plano, a gente não ficar devendo ninguém, a gente não ficar sujo na praça, porque a gente sabe que o próximo ano a gente vai precisar de novo. Certo. E essa sinergia com a torcida, o Balsas reacendeu, né? Depois de 10 anos reacendeu essa sinergia. Na verdade nunca acabou. A torcida só fez reacender essa torcida, que a torcida de Balsas é muito apaixonada pelo futebol. Você sabe disso. Você mexe com bola aqui em Balsas há mais de 30 anos, acredito eu, né? Por aí, de 25 para mais, de que você mexe com bola aqui em Balsas. E você viu esse estádio, 2 jogos que teve aqui, estádio lotado, né? Tem uma galera que é mais crítica, tem uma galera que realmente mais apoia mais, e tem os que ficam neutros, mas sempre estão aqui apoiando, né? Como que você viu essa sinergia do time com a torcida? Olha, então assim, Daniel, o que a gente vê da torcida é o que a gente sempre viu, o que eu sempre vi, né? Na época que eu era treinador da seleção, não era do time profissional. E nós fomos jogar o primeiro jogo aqui, nós Balsas e Imperatriz. Tanto que foi bonito aqui. E nós fizemos uma seleção, naquela época se fazia seleção convocava pelo rádio, não sei se você lembra. Lembro. Pela Rádio do Balsas. E aí você vinha assistir o jogo do Campeonato Balsense e você ficava assistindo os jogadores, aquela lenda do futebol balsense. E ali você tinha escolha, para você escolher o jogador, para você fazer uma seleção. E naquele tempo pra cá, começou essa história do torcedor acompanhar a seleção, né? Logo depois o Balsas entrou em 2012, que foi aquela febre também. Subiu já de primeira, né? Subiu de primeira, em 2012 subiu de primeira, onde nós vimos belos jogos aqui, Sampaio, Balsas de Sampaio, Balsas de Moto, Balsas de Mac, Balsas de Cordino, Balsas de Imperatriz. Então assim, e jogos bons que nós ganhamos de time grande aqui, nós ganhamos de Sampaio aqui dentro de casa, nós ganhamos de Imperatriz aqui dentro de casa. Nós ganhamos de Cordino. Era raramente um time vir para ganhar da gente aqui dentro de futebol. Para tu ver a força do nosso futebol. Do nosso campo, né? Do nosso campo. Então assim, não foi diferente agora. Empatamos um jogo. Eu acho que o primeiro jogo que nós empatamos, nós perdemos o jogador com 20 minutos. Os caras foram gigantes, fizeram 1-0. E no finalzinho, infelizmente, tomamos um gol. Né? Poderia ser o gol da classificação nossa. Não era o gol da nossa classificação. Mas assim, o futebol tem essas coisas. A gente entende que teve os tropeços, nosso time não fez feio, nosso time não fez aquela papelão, como por exemplo ontem, o Cordino perdeu dentro de casa, né? 3-1. O time que teoricamente é para ser o time mais
da chave e perdeu dentro de casa. Então assim, futebol tá assim, desse jeito. Mas assim, a energia pro torcedor foi muito boa, a gente agradece, como eu falei, a gente agradece o torcedor. Lógico que tem um ou outro que vem criticar, né? Mas assim, eu sempre sei, eu sou um cara, Daniel, que eu sou blindado. Eu sou blindado pelo que critica em rede social, que critica, às vezes o fulano de tal falou assim. Fulano de tal falou assim, eu sou uma pessoa que eu sou esclarecida, às vezes quando as pessoas vêm conversar comigo, eu explico. Eu tento explicar, às vezes tem muitas pessoas que às vezes ele é mais fácil ele se fazer de vítima do que ele se fazer de errado, do que ele admitir que está errado. E eu não, se eu estiver errado, eu vou dizer que está errado, eu vou pedir desculpa que eu errei, mas nunca vou me vitimizar, dizer que aconteceu isso ou aquilo. Né? Então eu sou uma pessoa que eu me preocupo muito com as situações do que eu vou falar para as pessoas, às vezes até a palavra que eu vou dizer para depois eu não me arrepender e agredir com as palavras. Então eu sou uma pessoa que eu meço muito as minhas palavras para que o torcedor não faça o torcedor, né, cara? Às vezes fala uma coisa, as pessoas interpretam de outro jeito, uma ou meia dúzia de pessoas interpretam de outro jeito e usa. Mas eu acho que isso aí não é muita coisa, porque eu tenho certeza que o torcedor vai sentir falta do Balsa Futebol Clube e o ano que vem com certeza vai vir com força total. Então eu já aproveito o gancho e te pergunto, qual que é o planejamento para 2026? Olha, Daniel, nós começamos nosso planejamento no dia 6 de janeiro de 2025. O planejamento começou aí com os projetos. Primeiro o projeto começa organizando documentação. Documentação que é tudo documentação. Todo CNPJ, né? CNPJ você começa organizando do dia 6 de janeiro, foi organizado tudo. No dia 15 de janeiro o projeto já estava na mesa do secretário de esporte do município, já constando todo o calendário anual das competições, desde o sub-13, sub-15, 17, sub-20, feminino, série B. Então, o planejamento é feito. Infelizmente o recurso não é igual a gente pensa. E você sabe que Balsas ainda é assim. E eu não culpo os empresários. Porque Balsa ainda é assim, ainda é daquele ver para crer, ver para acreditar. E a mesma coisa o empresário, ele tem que ver que a coisa está dando certo, ao ver as coisas estão com seriedade para ele poder aplicar, para ele poder investir. Porque na verdade o cara não vai dar só o dinheiro dele. Né? O cara vai ver quer ver um retorno imediato, um retorno financeiro. Então não adianta só eu vou colocar, eu vou entrar no teu patrocínio e às vezes o pessoal não. Mas assim, é um time profissional numa cidade, a visibilidade é muito grande, você ganha em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, a gente tenta organizar a imprensa cidade, você vê a minha correria para mim, para o pessoal entrar dentro de campo para poder jogar, o Celso estava comigo na hora que eu consegui falar com o presidente da CLEM, né, que é o seu Técio, que é o presidente da Associação dos Cronistas, lá do Esportivo do Maranhão, que é onde tem radialista, né? O jogo da imprensa pode fazer o trabalho dentro de campo. Então assim, tem toda uma orientação que a gente tenta passar para o pessoal. Né? Lógico que não é eu, mas assim, eu através eu tenho que correr atrás. Porque senão fica muito feio. Aconteceu alguns episódios, inclusive nós do clube fomos multados por alguns episódios que aconteceram aqui. Mas assim, a gente vamos correr para que essa multa não seja aplicada. Mas assim, algumas coisas, por exemplo, a ambulância chega atrasada, é anotado, a polícia não está no horário, é anotado. Às vezes um repórter, o cara está lá no campo, o repórter entra dentro de campo, os caras vão dizer, fomos lá em Balsa, o pessoal lá é muito amador e tal. Então tem tudo essa questão que você tenta organizar o pessoal. Né? A gente até conversa, assim, tem as pessoas que já trabalharam aqui em 2012, 13, 14, 15, que sabem realmente a realidade da imprensa local, como que tem que ser portada dentro de campo. E a gente também tenta fazer isso. Né? Então assim, a gente parabeniza também, parabenizou a imprensa local, fizeram um trabalho excelente, onde levou Balsas, onde Balsas hoje está de volta, né, no cenário. Hoje com a internet você leva Balsas exatamente. E também a Mirante, a CV locais aqui, que levaram a gente aí onde a gente estava precisando acontecer. Então assim, o Balsas retornou no cenário maranhense, estadual, a gente retornou. E quem tiver nas reportagens, Daniel, é que o Balsa realmente tem um potencial, né? O Balsa tem um potencial. Né? E a gente não poderia deixar de agradecer as pessoas que estavam apoiando a gente. Né? O prefeito Alain, o irmão dele, o Rabson, que era o cara que foi o articulador de tudo, né? O secretário de esporte Floriano, né? A nossa secretaria de
saúde, né, que cedeu o médico para a gente, cedeu as ambulâncias também, o pessoal do SAMU, né, o delegado do SAMU, o pessoal do Corpo de Bombeiro, né, o Sargento Márcio, todo o seu comando, a Polícia Militar, através do Major Levi, todo o seu comando, a Secretaria de Cultura, né, que foi o Lelé e também o Bomba também tiveram aqui, e também a Guarda Municipal, né? Tiveram dando apoio, e também vocês da imprensa, né, que fizeram um trabalho aí, da rede social, que fizeram um trabalho, eu acho que foi um trabalho que realmente mostrou que é os bastidores do time profissional e o sonho dos atletas que estavam em bola, mesmo sendo jogadores, percebeu, mesmo sendo jogadores que teve clubes grandes de primeira divisão, mas que ainda tem aquele sonho de ser vencedor, de ganhar alguma coisa e subir para um patamar maior. Cláudio, para a gente encerrar esse bate-papo aqui rápido contigo, 3 perguntinhas assim, uma em cima da outra. A primeira é, qual foi o teu maior erro nesse campeonato? O maior erro foi o tempo. A gente poderia ter saído mais cedo, né? Ter arriscado mais, ter acreditado mais. Eu acho que o maior erro foi esse. Falta de tempo, falta para executar o que você queria. Falta de executar o que a gente queria, né? O que a gente tinha planejado, mas eu acho que faltou só isso aí. E o teu maior acerto? O maior acerto foi a comissão técnica dos atletas. Dos atletas, né? E Cláudio, para encerrar uma última pergunta, o que poderia ser feito para se aproveitar mais atletas da cidade de Balsas? Olha, Daniel, igual eu falei agora há pouco, o atleta tem que querer. Eu acho que o atleta de Balsas tem que querer. O atleta de Balsas, não só de Balsas, mas de toda a região, tem que querer. Eu não sei se eu vou ser polêmico, mas nós tivemos algumas conversas preliminares com alguns atletas da região, mas a dificuldade foi bem maior do que você contratar um Pedro Dias da vida. Pedro Dias que vem do Sampaio Correia, foi capitão, do que um Pedrão, entendeu? Assim, a negociação com eles foi bem mais difícil do que com esse pessoal. Porque alguns queriam treinar, mas no final de semana queriam jogar suas peladas. Outros queriam não treinar, mas no dia do jogo queria jogar. E muitas vezes se cobra muito mais caro do que o jogador profissional. Entendeu? Então, assim, algumas dificuldades que nós tivemos de alguns jogadores de Balsas da região. Então, assim, não foi falta de convite. Se algum jogador da cidade ou da região disser que faltou convite, eu acho que ele está enganado, porque foi convidado todos os jogadores, inclusive alguns jogadores foram convidados pessoalmente, por mim, pelo treinador. Alguns jogadores foram cogitados, foram convidados e não compareceram e não quiseram aproveitar a oportunidade. E vocês viram que os jogadores que permaneceram, que lutaram, que quiseram da cidade, ainda ficou. E o recado que você deixa para o torcedor balsense aí para 2026, quanto às competições para o Balsas Futebol Clube, para essa galera já se motivar a voltar ao estádio Casa do Ribeiro em 2026? Olha, Daniel, o torcedor, acho que assim, o torcedor de um clube, ele não se limita só apenas a ir torcer, só ir para o estádio, criticar, ele se limita a tudo. Muitas vezes o valor do ingresso, a gente sempre questiona o valor do ingresso, não é por conta do valor, é por conta do custo de uma partida, né? Uma partida de futebol, principalmente profissional, você paga tudo. Você sabe que você paga o seguro torcedor. Se você está aqui, você paga o seguro. Se acontecer alguma coisa, a obrigação da federação e do clube arcar. Então tem o seguro do torcedor, tem o seguro do WhatsApp, tem o seguro do jogador, tem a porcentagem da federação, tem a porcentagem da CLEM, né, que é a Associação dos Cronistas e Locutores do Maranhão. A gente paga tudo. Então assim, quando se torna no final daquilo ali, no final daquilo tudo ali, você fica devendo. Mas assim, não estou questionando a questão de preço ou de preço, estou questionando a questão de valores, né? Para você torcer para um time, você acreditar, porque você não vai estar, já que você não pode ajudar comprando uma camisa ou patrocinando, mas você está ajudando, como que é? Comprando ingresso. Você está contribuindo, ali você está contribuindo com tudo. Então, não é questão de dizer que é o poder executivo do Balsas, que o Balsas não tem condição de pagar um ingresso de R$10, R$20. Eu trouxe o Gigante do Norte aqui, sei que você conhece o Gigante do Norte, é o time de Anão, eu trouxe aqui no ginásio uma época, eu não me engano, no tempo do show de bola, mas o governo cobrou uns R$20. Anão, o Anãozinho. E o ginásio lotou, então assim, a gente não quer generalizar, é que o Balsas, o torcedor balsense não tem essa cultura, o torcedor balsense tem essa cultura sim, tem essa cultura sim, porque o torcedor sabe
O torcedor balsense não é diferente do outro torcedor. Não é diferente do torcedor de Mangabeira, de Riachão, de qualquer outro lugar. É a mesma coisa. Não existe isso. Agora, muitas vezes precisa das equipes se organizarem, fazer times bons, que o torcedor acompanha, vem, pô, vamos cobrar aqui o ingresso R$10 do Campeonato Balsense. Pode? Pode, já foi. Cobrava, né? Cobrava, já foi. Só que assim, as equipes eram organizadas. Você via as equipes organizadas. Aí você já está falando assim, que falta uma liga para organizar esse campeonato também, né? Falta a liga, mas falta uma liga também, mas assim, se você for ver hoje aí, Daniel, tem mais competições do que liga. Tem mais, em Balsa começa a competição em janeiro, termina em dezembro. Tô certo ou errado? Aí eu não sei que nem falta uma liga. Eu digo uma liga para organizar isso, né? Não, mas é que eu tô falando para aqui, lógico, precisa de uma liga para organizar isso, mas já tem competições a favor. A favor, tranquilo, tem competições. Mas só que assim, hoje o futebol balsense está muito caro. Você não consegue montar um time hoje se você não tiver dinheiro suficiente. Às vezes tem treinador que fala um time como se fosse um time profissional. Aí se você não tiver recurso para manter um time desse aí, você não chega nem se classificar. Mas assim, falta o jogador balsense se conscientizar que ele é bom jogador, que ele pode ser jogador, que ele tem que voltar a trabalhar, treinar. Eu falo treinar. Você só ver jogador em competições. Tu não vê jogador treinando, tu vê o jogador se interessando, eu vou fazer uma academia, eu vou fazer um funcional. É dificilmente, a não ser o menino da base, das escolinhas, que é pouco ainda, em Balsa é pouco, porque, não sei se tu lembra, na época que tu jogava bola, tinha 20 escolinhas em Balsa. Eu tava conversando com o Celso agora. 20 times, quer dizer, você fazia um time, aí você tinha 20 times. Hoje em dia você tem 5, 6 escolinhas, você faz 2 categorias, não dá time. Falta incentivo também de muitas coisas, falta os pais. Aí já é um problema mais estrutural, né? Que a gente tem que conversar, assim, a gente teria que debater. Exatamente, é um problema muito grande, porque assim, você não vai também mudar isso de 2025 para 2026. Para tu ter um time profissional, daqui a um ano, só da cidade. Tá entendendo? Então assim, é umas coisas que você vai ter que, a gente vai ter que sentar, os governantes, o poder privado, o desportista, principalmente, dirigente. Exatamente, tem que rever alguma coisa para que as coisas possam mudar. O nosso futebol precisa de uma restauração. Exatamente, eu não dou conta de fazer sozinho, o Celso não dá conta de fazer sozinho, o Amado Júnior, o Eldo não dou conta de fazer só. Mas precisa de uma política pública, e nosso governante, eu acho que isso tem que vir lá de cima, né? Em cada gente. Exatamente. Cláudio Roberto, te agradeço demais aí pela participação no podcast Clube da Resenha. Um abraço aí pra galera do futebol balsense. E é isso aí. Um abraço.